Esse livro do Ramatiz, Jesus e a Jerusalém Renovada. Esse livro foi pedido um prefácio por Sebastião, fez um marco na vida dele, por dois motivos. Enquanto ele não trabalhou o interno dentro dele, ou ele em nós, ele não vai nos capacitar a gente acessar as nossas consciências, respeitar as leis da vida e reconciliar essa capacitação com o nosso interno. Então eu vou ler uma parte dele, né? Um trecho onde Sebastião vai dizer. Segundo Ramatiz, o primeiro passo do aspirante à iniciação evangélica é saber que nada sabe e reconhecer que no Evangelho encontra-se a sábia expressão das leis da espiritualidade para perceber na Boa Nova a mais alta expressão da lei cósmica do amor que rege a vida. É preciso já estar de posse dos olhos de ver, no grau mínimo indispensável para a aquisição das aptidões básicas de um aprendizado infinito e redentor, que se inicia quando o ser deixa de usar o intelecto como fonte de orientação e passa a utilizar-se dele somente como meio complementar da evolução. Cumpre ao que anseia por tornar-se um verdadeiro aprendiz das realidades imperecíveis do espírito, humildemente abdicar do saber intelectual que até então o impregnava de preocupações impermanentes e dedicar-se ao aprendizado e à vivência das diretrizes de irrepreensível comportamento exagerado no Evangelho Cósmico, repositórios de forças, vitalidade e vida. Segundo Joana de Ângeles, a boa nova que Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, veio trazer no mundo a síntese das leis universais, reconhecendo a sua cidadania cósmica como espírito imortal, experienciando mais uma ínfima etapa do seu interno aprendizado como tal, encarnado na crosta terrestre, quando o ser lograr fecundar-se de boa vontade para as coisas do céu, da vida espiritual, espírito que é, abrir-se-lhe-ão as portas da iniciação ao aprendizado infinito e redentor, pois o espírito tem um caminho interior a trilhar, que leva do mais simples ao mais complexo das normas externas para as internas da vida espiritual. Portanto, será inútil alguém pretender tornar-se um iluminado se não é capaz nem de respeitar o horário de sua repartição, sem que o chefe esteja presente, ou de prestar um serviço sem visar recompensas. As disciplinas de caráter são o primeiro passo, sem as quais as experiências iluminativas jamais encontrarão campo. Superados esses entraves, a sua iniciação. Eis que novos horizontes se descortinam, permitindo-lhe novos e inefáveis voos no processo de aquisição do conhecimento espiritual. A esse respeito, Ramatiz acrescenta: quando o sentido direcional do espírito desperta, ele sente mais do que entende. Capta em dimensão imponderável tudo o que é capaz de orientá-lo em relação à vida superior, impossível de ser traduzida pelo intelecto, senão parcialmente. Sebastião foi convidado a fazer o prefácio desse livro. Ramatiz nos conduz desde a Atlântida, mais ou menos 12.000 anos. Ele fala que ele nos segue, assim como Jesus. Nós não estamos seguindo Jesus, Ele é que está nos seguindo, nos conduzindo como ovelhas. E para prefaciar um livro, você tem que lê-lo, você tem que entender o que está no livro. E o que me marcou mais profundamente nesse livro não foi só chegar na sessão de trabalho sem que o chefe esteja presente.
Enquanto eu não reconciliar com o meio interno, o meio externo, no respeito às leis, à vida, aos semelhantes, eu não estou capacitada para enfrentar os meus próprios tormentos. E se eu não trabalhar os meus tormentos, eu não acesso a minha própria consciência. Mais ou menos isso é o que vamos falar depois de nossa exposição. Seja bem-vindo. Vamos lá. Vamos lá. Assuma o leme. Eu vou ficar lá na proa, qualquer coisa, só chamar que a gente tem que servir um cafezinho. A mudança aqui é a mesma sistema. Na barra de espaço. É o sistema de ontem, né? Então, para quem eu ainda não vi, bom dia, e para quem eu já vi, bom dia de novo, né? Bom, quando qualquer um de nós, quando faz uma palestra, uma apresentação, a gente se envolve tanto que você perde a noção do tempo. Tá? Confesso para você que, para mim, é difícil, eu acho que para todos, você se envolve tanto com o tema e vai tocando, e você simplesmente, então, nas casas espíritas se usa muito colocar um relógio lá, que pelo menos você de vez em quando dá uma olhada para você se segurar, né? Então, hoje nós temos um compromisso com o Sebastião de fazermos um trabalho mais objetivo, né? Então, primeiramente, aqui nós não vamos tratar de poder mental, porque já tratamos ontem. Então, todos sabemos que o que Jesus fez e como nós fazemos, usamos o nosso poder mental, né? Então, essa parte eu não vou abordar, porque ontem já foi... Alguém pudesse pegar um copo d'água para mim, eu agradeceria. Então, nós vamos tratar assim de como nós conduzimos o aspecto de fé, no que acreditamos, né? O que a gente, vamos dizer assim, eu penso que todo dia a gente deve chegar no espelho, ao chegar no banheiro, olhar no espelho e dizer, por que eu acredito no que eu acredito e por que eu não acredito no que eu não acredito. Você vai ver que cada dia você vai se transformando. Coisas que você achava que não tinha nenhuma importância, de repente, mas peraí, mas isso aqui é importante, né? Está escondido aqui atrás? Ah, está aqui. Entende? Então, o conhecimento, a construção do conhecimento, porque nós estamos encarnados para aprendermos através do corpo físico, para acelerar. É uma oportunidade que Deus nos dá para acelerar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento como espíritos imortais. Então, é uma oportunidade de ouro a encarnação. O nosso corpo, como vimos ontem, como ele é moldado, para nós fazermos a relação com a dita matéria, para evolução. Então, é natural, qualquer pessoa, quando começa a estudar ou avançar, no começo você se sente muito confuso. Quando você se sente confuso, é um bom sinal que você começou a sair de um patamar de conhecimento para passar para um degrau acima. Porque o conhecimento, às vezes, é estonteante, né? Então, é desafiador, eu diria, né? Mas depois que você conhece, percebe que não é tão difícil assim, né? Então, nós vamos tratar hoje, não de todos os temas, porque nós reduzimos um pouco os slides, mesmo repetindo de ontem, quando Jesus fala que o que eu faço, vocês farão também, e melhor ainda, será que nós acreditamos? É claro que vamos fazer um dia, sim, mas talvez agora a gente não esteja tão preparado, né? Mas estamos no caminho, estamos no caminho. Um dia faremos, sim, com certeza. Logicamente, como eu sou espírita, eu trato na linha espírita, mas todo espírita também é espiritualista. Então, não impede que a gente tenha a visão espírita, mas também possa aceitar e conviver harmoniosamente com o espiritualismo, que faz parte do aprendizado, né? A influência do espiritismo, a feição de movimento libertador de consciência, né? É um fator precioso para a nossa evolução, né? Como o espiritualismo também. Na filosofia, a gente faz perguntas. Como nós tratamos ontem, quem sou eu, de onde vim, para onde vou, o que é isso aí, né? A curiosidade humana é muito importante. A curiosidade norteia o espírito atrás das respostas. E a ciência dá as respostas. A maioria das casas espíritas do Brasil trabalham muito a ideia da religião, da religiosidade. E é muito bonito isso, só que é incompleto. Está saindo agora um novo programa da Federação Espírita Brasileira,
orientando todas as casas espíritas que continuem sim com a parte religiosa, mas estudem ciência. Porque 85% das casas espíritas não querem saber de ciência, porque dá muito trabalho. Tem casas espíritas que nem na Gênesis eles chegam perto, porque a Gênesis já é um livro complexo. Em 1868 ele escreveu um livro complexo, né? E depois então as outras obras, quando chega em André Luiz, então não é fácil. Emmanuel também, né? E por aí vai, né? Então, a religião trata das buscas, estabelecer supremos valores interpretativos, liberando a fé viva das sombras que encarceram na estagnação e na ignorância. Isso chama-se fé cega. Este aqui, EAD, é o estudo avançado da doutrina espírita. Um novo patamar de estudo que nós finalizamos agora, o ano passado, são 5 anos de estudos avançados. Porque tem o ESD e agora tem o EAD, que as casas espíritas devem estudar. São 5 anos de estudo e ele trata assim com profundidade a ciência e a religiosidade. Começa com Jesus e termina com teoria das cordas, física quântica, tudo que o espiritismo tem que assambarcar isso e entender. Para quem é espírita, a Gênesis, capítulo 1, item 55, diz que o espiritismo tem obrigação e não pode fugir de aceitar novas ideias que a ciência comprove. Aceitar significa, vá lá e entenda, porque você não pode falar daquilo que você não entendeu. Então hoje, o James Webb e a inteligência artificial, as casas espíritas têm que saber o que é isso aí. Eu posso usar, posso não usar, porque se eu vou usar uma coisa que eu não conheço, é perigoso, ou não sei como é que funciona. Então tem que ver como é que é para fazer com segurança, né? Já afirmava André Luiz, o conhecimento espírita é tão importante no reino da alma quanto a alfabetização nos domínios da vida comum. O início do nosso aprendizado. A humanidade necessita tanto do conhecimento espírita como precisa o pão ou de antibiótico, que deve ser fabricado e armazenado antes que a infecção contamine o corpo e a fome apareça. Ou seja, espírita ou não, hoje somos todos espíritos mortais, é estudar, estudar, estudar. Sabe? Eu costumo dizer assim que quando eu desencarnar, que eu não vou ser enterrado, pretendo ser cremado, mas se eu fosse enterrado, eu queria levar um monte de livro dentro do caixão para ler no trajeto, né? Que já vai se preparando para melhorar um pouco, né? Não perder tempo. Bom, isso aqui a gente já falou ontem, então não precisamos repetir, né? E eu deixei aqui por causa disso. A superioridade de Jesus sobre os homens não era relativa ao seu corpo físico, e sim ao seu grau evolutivo, que dominava a matéria com absoluta segurança, e também seu perispírito alimentado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Isso acontece que todo espírito que muda de planeta, ele tem que trocar o perispírito da frequência daquele planeta. Mesmo espíritos evoluídos como Jesus. Tá? Todos eles. E tem espíritos que visitam o planeta, tem que substituir o perispírito e pode se manifestar. Né? Tem no Cairo, há muitos anos atrás, um espírito de Júpiter se manifestou a um médium à distância. A mediunidade não precisa ser na casa espírita, acontece independente da distância, explicando tudo como é a vida em Júpiter, né? Como será a Terra daqui 40, 50 anos. Né? Caminhando sobre a gravidade, o seu corpo poderia ser sustentado, neutralizado pela mesma força que mantém uma mesa no espaço. As mesas girantes, para pegar assim, como que a mesa subia? Naturalmente, o fluido magnético dos espíritos, encarnados ou não, que levantam a mesa. Né? Que existem 3 tipos de magnetismo. Né? O magnetismo humano, o magnetismo espiritual, e o magnetismo espiritual e humano junto. O passe funciona assim, por exemplo, né? O espírito tem uma substância vaporosa, isso se denomina perispírito. Eu acho que todos já entenderam como funciona, né? Que o espírito, ele em si, como espírito, ele é um clarão, uma luz, uma coisa que não tem forma, mas ele precisa sempre do perispírito para fazer a moldagem que ele necessita, mesmo os mais evoluídos, né? Volta a anterior aí.
voltar? Onde é que eu volto aqui? Deve ser, né? Aí, Aqui? os caminhando sobre as águas. Seu corpo poderia ser sustentado. A gravidade ser neutralizada pela mesma força do que mantém uma mesa no espaço. Aquele processo que nós já falamos aqui, que a gente não está pisando no chão, a gente está sendo rechaçado. Ele, através do seu perispírito, ele só aumenta isso. Quando você faz um vácuo, você elimina, neutraliza, né? A gravidade é um problema para... Desculpa, minha garganta está meio irritada hoje, sei lá. A gravidade, se vocês pegarem no modelo padrão da ciência, a gravidade não está lá, porque ela não é científica ainda. É interessante porque Newton provou a gravidade no macrocosmo. Sim, funciona muito bem. Mas os cientistas estão atrás assim, mas e abaixo de 10 menos 10, como é que funciona a gravidade? Não sabe responder. E perguntaram para Newton também, muito bem, as suas 4 leis da gravitação universal são maravilhosas, funcionam sim, mas de onde é que veio isso? Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Né? Então, por isso que... Você já viu o modelo padrão da ciência, né? O cientista, quando ele não sabe do que se trata, ele coloca nome assim, quark estranho, quark up, quark down, vai inventando um nome ali provisório, até, né? Bóson de Higgs, aí dizem que é a partícula de Deus. Não sei se Deus tem partícula, acho um pouco estranho isso aí, né? Como dizem que, Tomás de Aquino disse que Aristóteles, Deus seria o primeiro motor imóvel. Puxa, mas Deus não seria motor e muito menos imóvel, né? Tem alguma coisa que a gente precisa rever, né? Ao longo do tempo. Posso seguir? É no conhecimento do perispírito que não se limita ao espiritismo, vale para todas as pessoas. Né? Para a medicina, inclusive, entender a existência do perispírito é muito importante, porque muita gente procura o médico não só por problema físico, hoje tem mais problemas, mais desequilíbrios, né? Então, no conhecimento do perispírito que a gente vai resolver muitos problemas, né? Independente do espiritismo, estou falando assim no sentido de conhecimento para ajudar a humanidade. É uma visão um pouco diferente, né? E acho que vocês conhecem o Décio Yandoli, né? Que é um médico que mora em Campo Grande. A próxima fronteira da ciência é a investigação do perispírito, pois o espírito passou a ser uma hipótese científica válida. Kardec já disse ao seu tempo, se existem fatos espirituais, o espírito é acessível à pesquisa científica. Basta você aplicar a metodologia correta que você vai entender. Mas tem que saber, ele usou o método dedutivo. Vendo o efeito, eu quero saber a causa. Onde é que está a causa? Até que ele descobriu que a causa estava no espírito, começando pelas mesas girantes. Que não podia, a mesa sozinha não se movimenta, tem alguma coisa aí que eu preciso entender. Aí que ele foi descobrir que era ação dos espíritos. Quando a gente fala espírito, a gente entende, desencarnado, né? Em que atuavam sobre a mesa, né? Através do magnetismo, né? A fé é confiança religiosa sem argumentos racionais. O nosso confrade aqui, né, sabe muito melhor do que a gente disso, né? Você acredita e não acredita e acabou. Você tem que acreditar. Mas como que é? Não precisa entender. Acredite, aceite. Aí começa, a tua fé te salvou, o caso da mulher com hemorragia. Mas como assim? A tua fé te salvou? Como que funciona isso, né? Então, todo mundo já sabe assim que nós somos esse componente tríplice aqui enquanto encarnados, né? Quando desencarnamos, só deixamos de ter o corpo físico, o resto continua do mesmo jeito. Então, a fé raciocinada, Kardec lembrou, só é inabalável a fé que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A ciência é para isso, para você compreender, para você fazer melhor. Não é para dizer eu sei. Porque eu acho que quanto a pessoa mais conhece, mais humilde você deve ser. E o conhecimento é feito para ser partilhado. Não é dizer, eu sei. Vocês notem assim, quem trabalhou em Brasília sabe como é bem isso, né? A noção de poder. Eu guardo a informação para mim, porque a informação me dá poder. Então quem precisar tem que vir perguntar para mim. E aí tem custo.
entende? Então, a ideia do poder humano é ao contrário. Você conhece, você tem que espargir, né? Soltar, partilhar, porque estamos aqui para aprender, mas também para ensinar. E aqui todos nós ensinamos o que aprendemos e aprendemos o que ensinamos. Sempre é um fluxo nesse sentido, né? E onde podemos encontrar a existência de Deus? Num axioma que aplicais à vossa ciência, não há efeito sem causa. Essa colocação tem várias questões do Livro dos Espíritos, começando pela número 1, que Deus é uma inteligência suprema, que é uma leitura bem inteligente, vamos assim dizer, né? Agora, o ser humano, o espírito encarnado, ele tem uma busca instintiva de Deus. Mesmo os neandertais, por exemplo, eles tinham noção de vida após a morte. Eu estou falando de 250 mil anos atrás, onde começaram a encarnar os primeiros espíritos encarnando no planeta Terra. Porque ao redor dos túmulos eles sepultavam, se encontrava pólen de flores e o cadáver colocado em posição de respeito. Quer dizer, uma noção já da existência da vida após a morte, né? Então, quando fala assim, Voltaire faz uma colocação muito interessante. Eu não acredito no Deus que os homens criaram. Acredito no Deus que criou os homens. Mas eu acho mais bonito ainda quando Max Planck diz assim: para o religioso, Deus está no começo de todas as coisas. Para o cientista, está ao final de cada reflexão. Que você encontra Deus na ciência, né? Heisenberg falou assim: eu quando examino o copo da ciência, na flor da água, eu não aceito Deus, mas quando bebo essa água da ciência, no fundo do copo Deus está me esperando. Quer dizer, se criou um estigma assim que cientista não pode acreditar em Deus, não pode misturar a religião. Por que não? Então, eu acho que o pensamento humano aos poucos vai se alterando, né? Há quem diga, como cientista, pouca ciência afasta o homem de Deus, muito aproxima. Exatamente. Além daquelas mensagens que eu recebi aqui, eu tenho uma outra mensagem que eu li, que eu não sei nem como é que chegou até mim, porque tem coisa que chega, a gente não sabe como é que é. Tratava da física nos próximos 500 anos. Então, as mudanças serão muito fortes. Mas vamos aos poucos. Vamos comendo mingau pelas bordas, né? Porque se comer pelo meio, a gente queima o nariz, né? Espiritismo é nova ciência. Estamos falando aqui em 1857, né? Que Kardec organizou o Livro dos Espíritos. Ele foi ditado pelos espíritos. Não é Kardec que escreveu. Ele fez os seus comentários, isso é verdade, ampliando às vezes um detalhe, né? O Espiritismo é nova ciência que vem revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Aqueles que tiverem interesse, eu tenho alguns artigos publicados na internet, tanto no Jornal Mundo Espírita do Paraná, mas também na Folha Espírita, que é a nível nacional. Um deles é um artigo que eu acho que ficou bom, porque me disseram que gostaram, não sei se foram por simpáticos, né? O universo antes do Big Bang, como é que funciona, né? E também escrevi um artigo sobre fótons e matéria, acima de uma pesquisa científica, que os cientistas descobriram que o fóton pode se transformar em matéria, mas não conseguem explicar por quê. E o Espiritismo explica, entende? Então, usando o Espiritismo como forma de acreditar, como ciência, né? O Espiritismo não mostra mais nada como sobrenatural. Porém, ao contrário, uma das forças vivas, sem cessar, atuantes sobre a natureza como fonte de uma imensidade de fenômenos, que chamam de milagre, até hoje incompreendidos. Que ainda se trabalha a ideia de milagre. Mas milagre é um efeito sem causa? Não existe efeito sem causa. Tem uma razão, uma forma. Como que Jesus fez isso, né? E que nós podemos fazer também. Só que a gente não acredita. Faz 50 anos, Leon Denis aí, o seu herói. Leon Denis, faz 50 anos que os espíritas sabem o que a ciência hoje pretende descobrir. Essa diferença do Espiritismo. Aquilo que o Sebastião escreve no seu livro, tem muitos cientistas que lê e dizem, isso aqui é loucura.
porque a gente tá na frente. A gente, que eu digo, o espiritismo, né? Vendo para adiante. Como se fosse um farol para a humanidade, para os terráqueos, né? Não extraterrestre, porque eu não gosto do termo extraterrestre, para mim são seres universais. Extraterrestre é um egoísmo terráqueo, né? O Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Ele é só um ponto de partida para ser estudado. Para terem uma ideia, isso é importante esta colocação de Kardec na Revista Espírita, porque quando ele foi ditado o Livro dos Espíritos pelos Espíritos, na questão 282, ele comparou o pensamento com o fio de telégrafo, que era o possível naquela época. Hoje nós comparamos o pensamento com o entrelaçamento quântico, comunicação universal instantânea, que foi mencionada por Einstein, Podolsky e Rose em 1935. Quer dizer, então mudou completamente, mas é normal isso, porque os espíritos ditaram ou mencionaram aquilo que era possível de compreensão naquela época. Já Jesus, na sua época, ele deixou claro: olha, eu vou ter que falar em parábolas, porque se eu falar a verdade para vocês, vai ficar todo mundo louco, vão se perder. Então tem que ir aos poucos, não tinha que fazer parábola ao longo do tempo. Até hoje a gente estuda parábola de Jesus e fica: como é que é isso, hein? Como é que é isso, hein? Jesus não é fácil, não. Que bom que não é fácil, né? Porque a gente tem que estudar e ir atrás para fazer o que ele sempre fez, né? Espiritismo será científico ou não sobreviverá? Aquilo que eu falei, a maioria das casas espíritas não querem estudar ciência. Aí não é espiritismo. Pelo menos está incompleto. Tem que estudar ciência também. Estudando a parte religiosa, fazendo acolhimento. E essa é a função do espiritismo e das casas espiritualistas. Eu conheço tantas casas espiritualistas no Paraná, maravilhosas, fazem um trabalho maravilhoso. A transfusão de sangue apresenta uma renovação das forças físicas. O passe é uma renovação de energias psíquicas. Psique é alma, né? Isso tem a ver com o passe, para pegar a figura mais simples, né? Alguém já viu falar em fluido vital? Menos a pergunta, menos para o Sebastião, que não precisa, senão ele vai dar uma aula para nós, né? Já viram falar em fluido vital? Então, vamos em frente, né? O Raul Teixeira, que eu acho que a maioria se conhece, o espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. E o espiritismo não te cobra nada. Agora você tem que fazer uma reforma íntima, que é a parte mais difícil. Porque enquanto é para mudar o exterior, até é fácil, você muda, mas aqui dentro é um processo que você tem que ir comendo mingau pelas bordas, né? É aquilo que eu falei, vai na frente do espelho toda manhã e faz que nem os mineiros: quem coçou, dom que eu vim, pão que eu vou, né? Vai perguntando todo dia, até você saber como é que é, né? Como é que é esse processo? Bom, o fluido cósmico todo mundo já conhece a ideia de que é a força nervosa do todo sábio, o hálito divino, né? Nesse elemento vibram e vivem constelações, sóis, mundos e seres como peixe no oceano. Isto aqui já mata a ideia de espaço e de tempo, porque se não tem espaço, não tem tempo. Kardec, na Gênese, lá na abertura, ele colocou: o tempo de Deus é a eternidade. Os homens, por extensão, também. Eu hoje tenho essa conceituação da inexistência de espaço-tempo de forma mais atualizada. Se tiverem interesse, leiam um livro de Carlo Rovelli, um cientista moderno italiano que trabalha da Universidade de Bolonha, que explica exatamente como não existe espaço e não existe tempo. Isto aqui já mostra que não existe espaço. Se não tem espaço, não tem tempo. É aquilo que nós falamos ontem lá da parede, para a gente ter uma visão diferente. Por exemplo, essa sala está cheia ou está vazia? Cheia do quê? De fluido. Fluido, sim, oxigênio. De espírito. Também, claro, sim, encarnados ou não, né? Mas não existe espaço vazio. A gente tem noção que tem espaço vazio, não existe. A gente vive como peixe no oceano. É necessário imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido que preenche o espaço. Isso mata a ideia de energia escura e matéria escura, que as cientistas dizem assim:
Energia escura, matéria escura, que a gente não sabe do que se trata. Então dá um nome provisório até um dia saber o que é. É isso aí. Porque quando nós saímos, os astronautas saem da Terra, acabou a ideia de espaço-tempo. Então o tempo do astronauta, até das naves espaciais, é o tempo terráqueo. Senão você não tem como dimensionar ou contar o dito horário de relógio, tempo de relógio, né? Depois, se alguém tiver interesse, a gente pode trocar uma ideia sobre isso, né? Esse fluido etérico enche o espaço, chamado éter ou matéria cósmica primitiva. Isso vem desde Anaximandro e de Aristóteles, que trabalha a ideia de éter, um novo nome para o fluido cósmico. E isso passou a ser científico através de Michelson, que fez um aparelho chamado interferômetro de Michelson. E ele fez a primeira pesquisa, mas o aparelho era deficiente. Steve Hawking diz assim: o interferômetro de Michelson é o melhor experimento científico que não deu certo. Não deu certo realmente, porque o aparelho é muito ruim. Mas Einstein mencionou fez essa colocação. Foi o Steve Hawking. A melhor experimento científico que não deu certo. Só que a Força Aérea Americana, 100 anos depois, provou que existe sim. Está publicado na revista Nature, número 322. Einstein aceitou a ideia da existência do éter em 1921, enquanto Michelson era vivo. Quando Michelson, em 1931, desencarnou, Einstein criou a ideia do campo de Einstein. Isso, André Luiz aborda isso, né? Porque ele não conseguia entender todo, então eu vou fechar aqui um pedaço para entender como é que, um pouco pelo menos. Depois ele abandonou a ideia do éter, né? As forças, mudanças, completa forma da natureza, são matérias inerentes a esse éter. Tudo são frequências do éter, que é o fluido cósmico, né? Essas múltiplas formas, indefinidamente variáveis, localizadas segundo massas, diversificadas segundo a ação, circunstâncias e ambientes, são chamadas na Terra como gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, etc, etc, etc. Né? Então, aquilo que nós falamos ontem, existe Deus, espírito encarnado ou não, é espírito, tá? E a dita matéria que não é matéria, é energia, que são os átomos, de onde vem todo o magnetismo, eletromagnetismo. Só lembrando também, luz, magnetismo, eletromagnetismo é a mesma coisa. Todos têm origem no átomo. Né? O átomo ainda está sendo estudado, já se chegou à distância de um quark, mas nós não temos aparelhos para avançar. Vem aos poucos. Agora, com o computador quântico, deve-se abrir um novo horizonte. Né? O espiritismo e a ciência se completam. A ciência sem o espiritismo se acha impossibilidade de explicar certos fenômenos, unicamente pelas leis da matéria. Mas o espiritismo sem a ciência também fica sem apoio e exame. Daí a razão da Federação Espírita Brasileira orientar as casas espíritas: estudem ciência, senão vocês ficam patinando. Pois já mudou o público que procura as casas, e até as casas espiritualistas. Grande parte vão pelo acolhimento, mas muitos vão lá para conhecer. Como é que é isso aí? E nessas casas que estudam sua religião, ele pergunta algumas coisas que você diz: eu não sei explicar, porque não estudou ciência. A federação está um pouquinho atrasada. Kardec pediu em março e maio de 1859. Integralmente. Né? Leon Denis também falou: o espiritismo será científico ou não vai sobreviver. Quer dizer, os alertas foram dados, mas você sabe que o espiritismo no Brasil, no caso, ele criou um quadrado, e aquele, assim, e não é o espiritismo, são as pessoas, né? Mas hoje a necessidade está fazendo assim, abrir um pouco mais, né? O espiritualismo nesse ponto é muito melhor, porque é mais aberto, mais amplo, né? Tanto é que a física quântica, por exemplo, os orientais, que são bastante espiritualistas, eles aceitam melhor a física quântica do que nós aqui, que a gente fica meio no quadrado da matéria, podemos dizer, né? O espiritismo vem, a seu turno, fazer o que a ciência faz no seu advento: revelar novas leis e explicar os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis, né? A lei natural.
Os fenômenos, é certo, se prende a existência de espíritos e a intervenção deles no mundo material, que muitos dizem que é sobrenatural. Não existe sobrenatural, tudo é natural. Tudo é natural. Né? Você vê, começa por Deus. Eu acho que o Espiritismo faz uma colocação assim, os espíritos, no caso. Por exemplo, a questão número 4 do Livro dos Espíritos é uma pergunta muito inteligente que Kardec fez. Qual a prova da existência de Deus? Né? Os espíritos responderam, use a sua ciência. Todo defeito tem uma causa. Todo defeito inteligente tem uma causa inteligente. Todo defeito ou toda obra que não é do homem, lá está Deus. Então, se você pegar assim, o homem criou rio, criou floresta, né? Criou o universo, criou o planeta da Terra? Não, então aí está Deus. Aí está Deus. É uma prova científica, porque todo efeito tem que ter uma causa, todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Para o vulgo, para o povo, né, era um milagre as coisas extraordinárias que Jesus fazia, que pareciam sobrenaturais naquele tempo, e mesmo muito tempo depois. Hoje muita gente acredita em milagre. Mas o que é o milagre, então? Né? Porque no tempo de Jesus, se ele fosse explicar o que era o milagre, a pessoa ia ficar, não, o que é isso? Jesus comeu maionese estragada. O pessoal não teria mentalidade para aceitar, então é milagre, até um dia a gente entender melhor, né? Ele não podia dar outro nome. Fato digno de nota é que se serviu dessa dominação para atestar a missão que recebera de Deus, né? Segundo suas próprias expressões, porém nunca se prevaleceu dos milagres para mostrar que tinha poder divino. Sempre muita humildade, se colocando igual, né? E desses milagres, todos eles são sensacionais, assim, no sentido de desafiadores. Mas tem um que eu gosto bastante, quando ele cuidou do criado do soldado romano, né? Que o soldado romano ajudava os judeus, então era bem quisto. E o criado dele, o que ajudava ele, ficou doente. E ele soube que Jesus estava na cidade, então mandou emissários pedindo que Jesus fosse até a casa dele para cuidar, salvar o criado, né? Curar o criado. Mas daí Jesus falou que ia. Aí de repente ele diz, não, eu não sou digno que ele venha aqui. Diz para ele que está dispensado. Mas Jesus falou, não, avisa ele lá que o soldado dele já está curado. Como assim? Como é que ele fez a cura à distância? Né? Comandando energia à distância, que nós podemos fazer também. Né? Quando nós oramos para alguém, ou pensamos em alguém, já fez a conexão. Não importa se a pessoa tem outro planeta, no Rio de Janeiro, onde estiver, não interessa a conexão. Até desencarnado, inclusive. Você pensa na vozinha, você já fez conexão. No sentido teológico, o caráter essencial do milagre é de ser uma exceção às leis da natureza. Por conseguinte, se torna explicável mediante essas leis. É milagre, você aceita como milagre. Mas peraí, será que tem explicação, né? Deixa de ser milagre um fato, desde que possa explicar que se ache a uma causa conhecida. Então a pergunta que fica assim, como que Jesus fez isso então? E se nós podemos fazer também? Está tudo bem? Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia e geologia revelam as leis do mundo material, o Espiritismo revela outras leis desconhecidas que regem ações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Lei que tanto as outras ciências são leis da natureza. Niels Bohr fez uma colocação muito interessante. A ciência não descobre nada, ela só percebe como a natureza funciona. Com ciência em ciência, a natureza vai funcionar. Agora, claro, quando você usa a ciência e compreende a natureza, você pode fazer mais e melhor, em benefício da humanidade. Né? É isso que acontece, esse é o valor da ciência. Né? Mas se você pegar um planeta que ainda não é habitado por espíritos, a natureza vai funcionar. Né? Agora, sim, se você pegar o nosso planeta, que foi estruturado por Jesus e seus assessores, seus espíritos companheiros, há 4 bilhões e meio de anos foi criada a Terra. Né? Primeiro ser unicelular,
podemos dizer que é uma ameba, levou 1,5 bilhão de anos. Isso faz parte da gênese material. Depois veio vindo com Homo sapiens e avançando, né? Até que há 250 mil anos atrás que os espíritos puderam encarnar, não só princípios espirituais. E aí então, a presença dos espíritos como espíritos encarnados é 250 mil anos. E a Terra, dentro de aproximadamente 5 bilhões de anos, também vai desaparecer, vai sumir. Mas vai demorar, né? Agora nós estaremos por perto, não pense que podemos não estar com o corpo físico, mas espiritualmente sim, né? O Sol também vai, obviamente, vai explodir nesse tempo, vai acabar a energia e o sistema solar vai sofrer uma grande mudança. Destruição dos planetas mais próximos, os outros deverão se agregar a outros sistemas solares, né? Igual, se a luz dessa explicação aí das anteriores, também é um pouco a luz que se conhece da física quântica. Os milagres de Cristo tendem a ser, ou são efetivamente, explicados e explicáveis. Mas Sim. a ressurreição de Lázaro é barra pesada, viu? Não, é mais fácil. Como? Porque não foi ressurreição, é mentira. Agora nós vamos chegar nela. Isso também é catalepsia. Você tem as duas mais fáceis de explicar, é a filha de Lázaro e a ressurreição de Lázaro e a filha de Jairo, que é o mesmo processo. A gente mais adiante vai chegar nisso, né? Esse é um resultado do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos, sobre muitos mistérios levanta o véu. Lembra quando nós falamos ontem que a metodologia que nós usamos da ciência espírita, o que existe para a ciência espírita? No mundo espiritual e no mundo material. Lembra? Deus, Espírito, naturalmente começando por princípio espiritual, e fala em 1857 em matéria, questão 27. Mas matéria não é matéria, é energia. Energia são os átomos. Aquilo que eu disse lá. Tudo que existe é Deus, Espírito e átomos. Se conhece alguma coisa que não seja átomo? Só que o átomo funciona acima da velocidade da luz e abaixo da velocidade da luz, né? Ontem nós mostramos lá, por exemplo, a colônia nosso lar funciona acima da velocidade da luz, mas na realidade é uma cópia, o planeta nosso é uma cópia. É muito semelhante, porque lá tem umbral também aqui. Aqui também não tem umbral. Se você der uma olhada aí, tem pessoas aí, irmãos, que estão numa fase ainda pesada, né? O umbral está aqui também, né? Vamos agradecer a Deus, porque nós já também tivemos um umbral daqui. A gente já, peraí, chegou, vamos tentar acertar ou errar menos. Eu tenho um amigo que diz assim, olha, não tem problema de errar, pode errar à vontade, mas faz o seguinte, não repita o mesmo erro. Não repita o mesmo erro. Mesmo que você não esteja melhorando, você está despiorando, né? Mas tem pessoas que insistem no erro, né? Esse Herculano Pires, eu acho que todo mundo conhece, né? Uma obra maravilhosa que ele fez, né? Ele, na introdução da Gênese, da editora dele, né? Todas as ciências conhecidas até então se aplicam a pesquisas materiais. O problema espiritual ficou a cargo das religiões que falharam totalmente nesse sentido, nada acrescentando ao real, ao verdadeiro. Esse é um problema que a religião católica, que louve, tem seus méritos, sim, tem seus méritos, sim, mas algumas coisas que os religiosos, como o Espiritismo também, não penso que o Espiritismo também não erra. Nós só somos humanos, né? A gente pode errar, né? Agora não devemos repetir o erro. Hein? Os espíritas erram, né? Com certeza, né? A gente acha, não, eu entrei no Espiritismo, agora, peraí, calma aí. Faça o que tem que fazer. Dogmatizar aquele povo que já estão sabendo. Isso, exatamente. Dogmatiza, pronto, daqui dessas fronteiras ninguém pode passar. Esse foi o erro da igreja e das igrejas e também o perigo do espiritismo. Se não houver estudo nas casas espíritas, perfeito, não cai no mesmo erro. Isso vale para todos, mesmo fora da religião. Existe uma figura de linguagem chamada solipsismo.
Quando você acha que tem a verdade, mas você não tem a verdade. Por isso que as casas espíritas agora estão... Estude ciência para você chegar, se aproximar da verdade. Sem ciência, você imagina que está certo, mas no mínimo está incompleto. No mínimo está incompleto. Os novos tempos agora, né? A ciência espírita veio suprir essa grave deficiência cultural, mostrando a possibilidade de investigação científica do plano espiritual. É o que eu estou procurando fazer, eu acho que tem muita gente fazendo isso. Raul Teixeira é um belo exemplo, que infelizmente passou por uma dificuldade e ainda tem alguma dificuldade, né? Mas são coisas da vida, né? Se há fenômenos espirituais, o espírito é passível de pesquisa científica. Depende da metodologia que você usa, né? Os fenômenos espirituais e eventos quânticos, ambos têm origem não local, fora do espaço-tempo. Se você imagina, tudo é quântico. Se você, o que nós chamamos de matéria, o próprio universo, tudo nasce do núcleo atômico. Tudo nasce do núcleo atômico. Sabe como será provada a existência de Deus? Quem vai provar a existência de Deus? A ciência. Não é a religião. A religião aceita Deus, tenta entender da melhor forma possível. Mas a prova de existência de Deus está no núcleo atômico. Onde é que fica? Qual é a frequência do mundo espiritual? Já pensaram nisso? Estou falando aqui da teoria das cordas. Na distância de Planck, 10 menos 33 centímetros. Quando nós chegarmos lá, aí a gente vai compreender o que é o mundo espiritual e o que é Deus, efetivamente. De qual mundo espiritual se fala? Desse aqui, do base que nós escutamos, ou da perto dos Cristos? Não, nós estamos falando no mínimo deste universo. No mínimo desse universo. Do próximo aos Cristos vai ser muito difícil da ciência explicar. Veja bem, a ciência vai explicar, quando a gente fala ciência explicar, é os cientistas, todos nós, que temos que estudar a ciência para avançarmos, né? Veja o quanto a humanidade avançou nesse sentido. Com espiritualidade, espiritismo, essa visão do invisível, né? Então, como diz o espiritismo, é provar a existência do mundo, mostrar a existência do mundo material através de provas irrecusáveis, provas científicas, né? Hoje está muito forte a ideia do multiverso, está crescendo muito, e o Big Bang com o telescópio de James Webb mostrou que não existiu o Big Bang. É uma teoria muito bonita, mas ficou até hoje uma teoria, porque os próprios cientistas dizem, olha, nunca houve Big nem Bang. Então hoje os cientistas estão correndo atrás dos buracos negros para entender o que é o buraco negro. Porque eles falam que engole matéria, engole luz. Não é verdade. Não existe destruição. Só existe rearranjo. Só existe rearranjo. Eu tenho a suspeita que os buracos negros é conexão com outros universos. Isso é um palpite, né? Porque a gente não tem como provar, mas é uma possibilidade muito forte. E tem uma coisa que eu acho que os cientistas estão no caminho certo agora. Com todo o respeito a Lemaitre, que fez um trabalho maravilhoso, há que se respeitar o trabalho dele. Ele fez o melhor possível em 1928. Em 1928, Georges Lemaitre, onde ele lançou a teoria do Big Bang, né? Que, aliás, é um apelido, né? Na realidade, a teoria dele chama-se o átomo primordial. Big Bang foi dado um apelido dado por Friedrich Hoyle, um cara que detestava a teoria, né? Mas hoje, os cientistas estão voltando para os buracos negros, porque, veja bem, em cada galáxia tem um buraco negro no centro. Por quê? A ciência ainda tem, mas a gente ainda não sabe direito como funciona. Então, é um desafio bom, mas muito bom, porque estamos mudando o rumo para uma coisa mais verossímil, vamos assim dizer, mas com o tempo. Agora, hoje nós temos que pensar grande. Nós estamos num universo. Mas por que Deus faria só um universo? E por que Ele faz um universo? Para nós, espíritos imortais, aprendermos na dita matéria. Agora, quem comanda o universo? Porque Deus não age diretamente sobre a matéria. Deus não age diretamente sobre a matéria. Quem faz isso, quem coordena o universo são os espíritos puros, como é o caso de Jesus. Agora, como que nós devemos compreender Deus, né? O Deus que nós devemos compreender chama-se
a leitura de Deus, a mais atual, chama-se panenteísmo. Procure no dicionário. É um termo criado por Christian Krause. Essa forma, assim, de entender Deus é que Deus está no homem, mas não é o homem. Deus está na natureza, mas não é a natureza. Deus está no universo, mas não é o universo. Ele deu o start e, olha, agora meus filhos, trabalhem aí. Mas eu estou junto. Né? Chama-se panenteísmo. Essa ideia, essa visão, que é um avanço do panteísmo de Baruch Spinoza e de Einstein, né? É um avanço, né? Porque o panteísmo é Deus em tudo, não é possível, porque Deus não se mistura, né? E nós, quando morremos, nunca perdemos a individualidade. Então, o panenteísmo mostra isso. A Teilhard de Chardin aceitou muito bem a ideia. Já ouviram falar de Teilhard de Chardin? Um senhor padre, né? Um senhor padre, né? Fora da casinha da sua época. Tanto é que foi mandado para a China, lá, porque está incomodando ele, de tão inteligente que ele era, né? E Einstein aceitou também essa ideia. E, mais importante, a Igreja Católica aceitou em 1965. Tem uma ata no Vaticano aceitando o panenteísmo. Só que só aceitou. Ficou por isso, né? Esse OMM é o quê? Os fenômenos espirituais e eventos quânticos, ambos têm origem acima da velocidade da luz. Uma nova ciência restaurada, não a ciência... Olha, Leon Denis aí, ó. Uma nova ciência, hoje a ciência de preconceito, de práticas rotineiras, de métodos acanhados e envelhecidos. Uma ciência aberta a todas as pesquisas, todas as investigações, a ciência do invisível e do além. Está lá no problema do ser e do destino da dor, né? As descobertas científicas glorificam Deus, em lugar de o rebaixar. Eles não devem senão o que os homens identificaram sob ideias falsas de que eles fizeram de Deus. Então a ciência ajuda a nós compreender melhor Deus, de forma mais racional, para respeitá-lo e amá-lo ainda mais. O Espiritismo, achando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se nova descoberta demonstrar estar em erro em certo ponto, se uma nova verdade se revelar, ele aceitará. Então, o Espiritismo tem que ser dinâmico, tem que estar aberto a novas descobertas, que possam alterar o conceito de como nós estudamos a natureza. É útil o esforço para adquirirmos conhecimento científico, isso vale para todos nós, espíritas ou não. Sem dúvida, inicialmente fará aliviar vossos irmãos. Depois o vosso espírito se acelerará mais rápido se já progrediu em inteligência. Nas intervenções, nos intervalos das encarnações, aprendereis em 1 hora o que levaria anos na Terra. Ou seja, nós aumentando a oportunidade que estamos tendo, a oportunidade de ouro, enquanto estamos aqui encarnados, de estudarmos ciência também, sem deixar de estudar e praticar a religião, nós vamos avançar. Muito. Porque você chega no mundo espiritual compreendendo melhor. Quem viu o filme ou leu o livro Nosso Lar, viu a dificuldade inicial que André Luiz teve, né? O comprometimento que ele teve aqui, e depois aonde ele chegou. Olha o trabalho maravilhoso, não só dele, de tantos, né? Mas ele é um exemplo forte, né? Todos os efeitos de magnetismo, dupla vista, hipnotismo, catalepsia, presciência, curas, possessões, aparições, transfigurações, compõem a totalidade dos milagres do Evangelho. Isso dito milagre do Evangelho, que não são milagres, né? A possibilidade dos fatos do Evangelho citados como operados por Jesus se hoje é completamente demonstrada pelo magnetismo e pelo espiritismo, como fenômenos naturais normais. Então deixa de ser milagre. No momento que eu conheço o que é, não é milagre, é um evento que tem uma causa e tem um efeito. Então, se eu entendo a causa, eu usufruo e pratico melhor o efeito, né? Nada há de normal que Jesus possuísse faculdade idêntica dos nossos magnetizadores.
curadores, sonâmbulos, videntes. Ele só fazia no nível mais alto, numa compreensão melhor, mas nós podemos fazer. Ali que vocês estão vendo é o Divaldo em uma das suas encarnações anteriores, como Daniel Douglas Romão. Olha, segundo a definição dada por Espírito, Jesus era médium de Deus. Claro, todos os Espíritos são médium de Deus. Né? E se nós formos pensar como nós falamos ontem, nós somos médium de nós mesmos, né? Somos herdeiros de nós mesmos. O magnetismo é uma das maiores provas da existência da fé. Kardec, em 1823, já estava estudando o magnetismo com Mesmer. Né? O magnetismo é chave para, não vou dizer para tudo, mas pelo menos para a maioria das coisas. Né? Há uma explicação lógica, racional para a manifestação dos fenômenos psíquicos. A ciência deu as chaves dos milagres que derivam do elemento material, demonstrando a sua impossibilidade segundo as leis da matéria. Todos os fenômenos em que o elemento espiritual tem parte preponderante não pode ser aplicado para essas leis. Obviamente você tem que ter uma visão diferente, né? É, pois nas leis que regem a vida espiritual que se encontra a chave desses milagres. Chama de fenômenos psíquicos, é milagre também, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá, esse slide podemos pular, vamos lá. Deixa de ser milagre um fato desde que possa explicar-lhe que se acha ligado a uma causa conhecida. Desse modo, a descoberta da ciência deixaram colocar no domínio natural muitos efeitos que eram qualificados como prodígios. Né? Mais tarde, com o conhecimento do princípio, o princípio espiritual, a ação dos fluidos, deixaram de ser milagre, que não constitui a revogação das leis da natureza. Não existe nada de sobrenatural. Tudo é natural, desde que você entenda como funciona. Né? Então aqui nós entramos na reta final e com as curas. Né? Esse é o caso da mulher que tinha hemorragia, que eu não vou entrar em detalhes, vocês já conhecem. Né? Ela gastou muito dinheiro e não conseguiu. Quando ele disse, a tua fé te salvou, o que foi que aconteceu? Conhecendo a virtude que saíram dele, o movimento fluídico se operou de Jesus para a mulher. Que movimento fluídico é esse? Fluido vital. Fluido vital. Está na questão 94, entre ali no livro do Espírito, mas especialmente no 94. Depois a Gênesis explicita melhor, né? A razão é bem simples. O fluido considerado como matéria terapêutica atinge a desordem orgânica a fim de repará-lo. Pode ser dirigido sobre o mal tanto pela vontade do curador, como atraído pelo desejo ardente, pela confiança e fé da doente. Se a senhora não tivesse fé, não tinha o que fazer para ela. Nem Jesus poderia ajudar. É como o passe. A pessoa vai fazer um passe, faz uma oração, faz aquela oração de boca, agora se você senta, põe a mão no coração, faz oração. Né? Tem um momento espírita que eu gosto muito, de muitos anos atrás, que a meninota, assim, que começou a ir para a escola, então ainda não estava aprendendo a letra, mas só conhecia o alfabeto, né? E a mãe encontrou a criança ajoelhada e falando A, B, F, G, H. Perguntou, minha filha, o que você está fazendo? Disse, não, estou orando para Deus. Mas como assim? Você está falando as letras do alfabeto? Não, ele sabe o que eu preciso, ele junta as letras lá e ele vai me entender. Eu achei tão bonito isso, né? Tão bonito isso, né? Então, se a pessoa tem fé, funciona. Se não tem, não adianta. Não adianta ir na igreja lá e rezar de boca. Né? Dizem que a pessoa queria ganhar na loteria, ia lá dar dinheiro para o santo, acender vela. Um dia ele estava saindo do santo e falou assim, caramba, pelo menos aposta, né? Faça a tua parte, senão não temos que te ajudar, né? O cara quer que caia do céu, né? Tua fé te salvou. Quem não tem a fé, gera uma repulsão. Por isso que as pessoas vão na casa espírita receber um passe, fazer um passe como queira, e sai dali e diz, não, isso é bobagem, eu fui lá para cumprir tabela, não vai funcionar. E daí eles querem que o passe mude, mas não querem mudar. Não adianta. Então você tem que explicar, olha, isso é um tipo de tratamento. Nós escrevemos um livro na nossa casa espírita, que tem 80 anos,
chama Terapia Espírita pela Reunião Mediúnica, porque a nossa Casa Espírita sempre gravou todas as reuniões, e disso nós tiramos todos os fatos espíritas mediúnicos, né? E como, através do passe, dá para melhorar as pessoas, como terapia. Agora, se a pessoa não acreditar, não funciona. Aí está no princípio da medicina curadora, perda de sangue, né? Esse fluido condensado no perispírito fornece ao corpo princípios reparadores. O agente propulsor é o espírito, encarnado não. Infiltra num corpo deteriorado a parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se substitui a cura se opera mediante substituição de uma molécula malsã, doente, por uma molécula sadia. Isso é o que acontece quando Jesus fez isso pela fé, que todos nós podemos fazer, só que a gente não acredita. Quando nós impostamos a mão, quando damos um abraço na pessoa, quando a pessoa não está bem, de repente ali você está curando, né? Através de um abraço, está transmitindo fluido vital. Todas as curas desses gênios tratam de ação magnética, porque o nosso corpo físico são átomos. Magnetismo tem ação magnética humana, o magnetismo espiritual e o magnetismo humano espiritual, quando junta o médium com o espírito, outro espírito no caso, né? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, o cego de Betsaida. Trouxeram o cego, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, colocou a saliva sobre os olhos e, havendo-lhe imposto as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. O cego começou a ver aos poucos. O que Jesus fez aí? Através da colocação das mãos nos olhos, ele alterou a frequência atômica, que os olhos também são frequência atômica. Então ele trouxe os elétrons às suas órbitas normais. Isso altera, olhando com profundidade, numa ótica científica. Isso não é milagre, então é uma ação de Jesus sobre o corpo físico do irmão. Quando transmite fluido vital, você altera a frequência atômica do corpo físico, quando é problema físico. Porque pode ter problemas que não são físicos, né? O efeito magnético é evidente. Lembra, magnetismo está nos átomos. Luz, magnetismo, eletromagnetismo é a mesma coisa. Tudo tem origem nos átomos. Mesma ação da perda de sangue, ação magnética, aquilo que já falamos lá, né? O magnetismo humano, o magnetismo espiritual e o humano espiritual, quando junta os dois, né? Isso, na cirurgia, o médico ele tem magnetismo. Se ele tem um bom pensamento em relação ao paciente, altera o tratamento, né? A maioria dos médicos, às vezes, não mistura muito isso, mas se ele perceber, ele poderia ajudar muito na cura do paciente, ou na superação, né? De todos os fatos do poder de Jesus, mais numerosos são as curas. Tratava muito de cura, e não de fenômenos espirituais. A vontade é um atributo do espírito, tanto encarnado quanto desencarnado. Daí vem o poder magnetizador, poder que sabemos estar na razão da força da vontade. O espírito encarnado, podendo agir sobre a matéria, pode lhe mudar as propriedades dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de curar pelo contato ou imposição das mãos de algumas pessoas, em grau maior ou menor, depende do seu grau evolutivo. Por isso a importância, quando puderem dar um abraço a uma pessoa, abrace. Estou falando do abraço de amor fraterno, não um abraço da maldade, né? Um abraço fraterno, que como a gente precisa de abraço, né? Tem aquela manhã que hoje eu preciso de um abraço, de um aperto de mão, de um bom dia, né? Curitiba já melhorou muito, sabe? Que antigamente a gente não falava com estranhos, né? Assim, a pessoa europeu, né? Você cumprimentar a pessoa, bom dia por quê? Hoje já melhorou bastante. A influência dos paulistas, catarinenses, gaúchos que vieram para lá, melhorou assim bastante, né? A ressurreição de Lázaro, isso aqui eu gosto, né? É cura e não ressurreição. Como é o mesmo caso da filha de Lázaro, que não precisa nem explicar. Por que isso? Aqui para finalizar, eu tenho que entrar nesse detalhe.
Quando o espírito vai encarnar, aqui eu estou usando Kardec, isso é na Gênese. Quando o espírito vai encarnar, fez o seu planejamento encarnatório, então espera o momento da concepção, que os casais tenham relações íntimas, né? Naquele momento em que o esperma penetra o óvulo, que depois se transforma em ovo, que é a nidificação, ali o espírito reencarnante faz a conexão via fluido vital. Ele faz a conexão. Então, a partir dali, o comando celular é o espírito reencarnante que passa. É muito interessante porque a partir da nidificação, que começa daí a mitose, que é a duplicação das células, que a ciência não consegue entender, como que uma célula duplica, uma vai ser estômago, outra vai ser osso, outra vai ser olhos. Como assim? Porque o espírito reencarnante está fazendo o comando. Que ele já vem com o formato físico. Claro que a parte genética vai influenciar, sim, mas a parte espiritual é que faz o comando. O molde muitas vezes é feito, eu acho que, não sei se em todas as vezes, mas é feito no mundo espiritual. Teve o caso de uma moça que encarnava e era muito bonita. E ela, numa próxima encarnação, ele disse: me deixa mais feia, porque os homens me assediam demais. Dá uma segurada aí, né? Entende? Então a gente tem um formato físico que precisa, né? Porque a pessoa que é muito bonita é muito assediada, homem ou mulher, né? Não é verdade? Por isso que eu sou feio, assim já não dá encrenca com o casamento, né? Não dá trabalho, né? Eu costumo dizer que mulher... Quem que é professor aqui? Mulher bonita é pleonasmo, homem feio também, né? Não é assim? Sabe o que é pleonasmo, né? Então, não é a partida que gera a morte do corpo, mas a morte do corpo que gera a partida do espírito. É o único momento que o espírito tem que esperar para ser libertado do corpo, que leva, em média, 15 dias. Mas pode ser imediato, conforme o caso, e pode até... né? Aquela história que fica dormindo no cemitério, aguardando o juízo final, não é verdade, pessoal, né? Outros morrer lembram disso, né? Tá? Qualquer coisa me chame que eu vou lá dar uma olhada para você, né? Fique tranquila. Como a minha mediunidade sonambúlica, eu vou no cemitério à noite, às vezes dar uma mão lá que precisa, né? Porque os espíritos que estão lá, que não entenderam, ficam sentados no cemitério conversando, esperando, sem entender o que aconteceu, né? Então veja bem, aqui é cura. Por que cura? Porque Jesus restabeleceu o fluido vital que Jairo tinha morrido, ou estava morto, fazia 4 dias. Lázaro, né? Fazia 4 dias. Então Jesus só recompôs o fluido vital, como fez a mulher do sangue, a mesma coisa. Então ele restabeleceu o fluido vital, ele só estava dormindo. Inclusive a filha de Jairo falou: não, ela não morreu, ela só está dormindo. É aquele sono que nós vamos, pela bondade de Deus, dormir, se aquietar, até que o corpo possa nos liberar, né? Porque, já imaginou, o suicida passa por isso, né? Vai sentir ali os vermes comendo o seu corpo. Não é muito fácil, né? Mas a maioria, né, vai dormir para não aguardar a libertação. É o único momento que o espírito não está no comando, ele tem que esperar, né? A quantidade de fluido vital se esgota para tornar-se insuficiente para a manutenção da vida. Como se transmite de indivíduo para indivíduo, quem tem mais pode dar para quem tem menos. Em algum caso, restabelecer a vida prestes a se extinguir. Por isso que é muito importante visitar um amigo doente, pelo menos telefone, mas vá lá, faça uma oração, recomposição do fluido vital, né? Um abraço, um aperto de mão, né? Tudo isso é fluido vital. Por isso que vocês podem notar como tem uma pessoa muito querida e que ela vai desencarnar, porque está pronta, né? Ela desencarna normalmente de madrugada, onde aqueles que estão segurando, né, vão dormir, aí os espíritos ajudam a libertar. Porque quando a gente desencarna, é a mesma coisa que ser um pássaro que sai da gaiola, uma libertação. Você vai viver a sua essência, né? Porque aqui nós temos a essência e a manifestação física, né? O maior milagre de Jesus, aquele que atesta verdadeiramente a sua superioridade, foi a evolução que os seus ensinos produziram no mundo. Ele mudou o mundo, né?
não mudou algumas pessoas, né? Eu acho que foi Gandhi que perguntaram para ele, mas você é um cara tão legal, então por que você não é cristão? O dia que os cristãos cumprirem o que Jesus falou, eu serei cristão. Porque a gente aceita Cristo, mas será que no dia a dia a gente é cristão? De fato, não é cristão de boca, né? Porque não é fácil copiar Jesus, né? Eu costumo dizer, sempre que você tiver uma dúvida, um problema, uma situação, volta a Jesus. Se ele estivesse no meu lugar, o que ele faria? Se você copiar Jesus, você não erra. Mas é difícil, é difícil. Mas a gente pode tentar, né? Como pode? Nada escreveu. Entretanto, ajudado por alguns homens tão obscuros quanto ele, que era filho de carpinteiro, sua palavra bastou para regenerar o mundo. Sua doutrina matou o paganismo todo-poderoso e tornou a bandeira da civilização. Veja a obra de Jesus. O que chama de milagres são eventos. Porque são eventos tão naturais que ele diz, eu faço e vocês vão fazer também. Não tem nada de normal. Agora, vamos lá, gente. Vamos crescer. Né? Vamos para Marabá, para uma reunião que tem lá, vamos aprender, né? Eu não entendi isso aí. Jesus obscuro? Ele era obscuro, era uma pessoa simples, filho de um carpinteiro. Mas obscuro aí é isso. Assim, olhando a ótica humana, obscuro no sentido assim, família simples, pobre, filho de carpinteiro. Até que naturalmente. Como o rei, o príncipe. Não se apresentou como rei, como príncipe. Agora, é claro, Desconhecido. aí a partir de algum momento o pessoal começou a perceber, olha, tem alguma coisa diferente aí, né? Aquele evento que ele diz, quem são meu pai, quem são minha família? Sim. Gente, ficou todo mundo assim, como assim? Imagine, se hoje a gente acha assim, meio... Naquela época, então, parece que ele falou no templo isso, né? Tinha 7 anos, 12 anos, era bem... E dando aula para os religiosos. Obscuro, que não é claro para o espírito, que é difícil de compreender. Sim. Se hoje a gente tem dificuldade para entender Jesus, Sim. se você, dentro do espiritismo mesmo, você vai estudar Jesus, assim, a tal da figueira seca, o que tem figueira seca com Jesus? Sabe, assim, as parábolas não são muito fáceis de entender, porque, né, se você pegar a Bíblia, eu sinto como um livro filosófico, né? Que você, ao longo dos anos, você vai mudando as interpretações. Eu já li a Bíblia, eu acho que umas 4 ou 5 vezes. Cada vez que você lê, você entende de forma diferente. Como os livros, né? Você entende, lê um livro uma vez, você entende de uma forma. Lê a segunda vez, opa, eu não tinha percebido isso aqui. E assim vai indo. Porque nós estamos mudando. Estamos mudando, né? Tinha contra si tudo que causa o malogo da obra dos homens. Razão pela qual dizemos, seu maior triunfo, dizemos que o triunfo da sua doutrina foi o maior dos seus milagres, ao mesmo tempo que prova ser divina a sua missão. Essa foi a grande obra que ele fez, né? Que chama de milagre, mas não vem, são eventos que nós poderemos fazer, ou podemos fazer, só que a gente não acredita. Começando por aperto de mão, um abraço, a visita a uma pessoa doente, a visita a um hospital, a visita a um presídio, né? Deve ser em todas as regiões, mas grupos espíritas, evangélicos são muito bons disso, visitar presídio, né? Católicos vão também. Hoje os hospitais já têm assim a capela ecumênica e aceitam que pastores, padres, espíritas façam visitas para esclarecer, ajudar aqueles que quiserem, né? Então mudou. E presídio não é fácil, né? E tem uma coisa que está acontecendo nas capitais, eu não sei se em todas, mas em grandes partes, grupos ecumênicos, que se juntam todas as religiões, espíritas, evangélicos, budistas, tudo, se juntam uma vez por mês para trocar informação e ver de que forma nós podemos ajudar melhor a sociedade. Isso é muito bom, esse ecumenismo, né? O padre Fábio Melo fala assim, eu gostaria de chegar aquele dia que todos os templos religiosos, igrejas, seja lá o que for, todos numa rua só, e que tenha só um restaurante. E todos no mesmo horário terminam os seus atos religiosos e vão almoçar todos juntos. Importante. Eu penso que
como a gente já sabe que Júpiter já é assim, a Terra em regeneração, não existirão mais das religiões e a única religião que vai ficar é o amor. Esta é a religião do futuro, o amor. Por isso que Kardec, acho que foi Kardec ou Leon Denis, eu não tenho certeza, o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Hein? Denis, Leon Denis, né? Tem uns que dizem que é Kardec. Eu aprendi também como Leon Denis, mas tem uns que dizem que é Kardec, eu digo, bom, deve ser um dos dois, então. Então, a religião do futuro. O Espiritismo, mas como forma de conhecer, não estamos falando do Espiritismo ali da casa espírita, né? A forma de conhecer, a forma de pensar. Muito obrigado, então. Estão todos convidados a começar a fazer milagre, né? E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.